hardwares de rede, né? Agora vamos discutir um pouco sobre as redes e os hardwares que utilizamos ali dentro, tá? Bom, naturalmente você já tem uma certa familiaridade com aquele equipamento que o operador ele manda, né? Geralmente aquela caixinha de plástico não deveria ser, mas é um modem, um router e um access point. Sério, não deveria ser. E à medida em que nós vamos nos aprofundando nesse curso, eu vou lhes dizer e lhes explicar o que está certo e o que está errado no que usamos aí nas redes de computadores, não só na parte técnica, mas também na questão de segurança, tá? Beleza, bem como dicas também de segurança, né? Afinal, digamos que eu manjo do lado negro da força. Tá? Bom, em termos gerais, há dois tipos de tecnologia de transmissão, né, em uso, disseminado nos dias atuais. Olha só, eu tenho enlaces de broadcast e eu tenho enlaces de ponto a ponto. Tá? Então, o que é um enlace? Digamos que o enlace, eu vou simplificar. Nós vamos ter isso de uma forma explicada de uma forma bem profunda no capítulo 2 e 3 do livro do Tannibal, tá? Desculpe, no 3 e no 4. No 3 e no 4, tá? Mas eu vou colocar aqui de uma forma bem simples, digamos que esse enlace é o escopo da minha rede, até onde ela vai, tá? Tá claro? Vai ficar assim, bem simples, tá? Lógico que isso é um pouco mais complexo. Definir domínio de broadcast é um pouco mais complexo. Tá? Mas então quer dizer que eu tenho um alcance ali e uma comunicação por broadcast nesse alcance, ou eu tenho um alcance, uma comunicação por ponto a ponto, tá? Então vamos aqui ver exemplo. Primeiro ponto, enlace ponto a ponto. O cara tá aqui, deixa eu ver que horas da madrugada agora. 3h35 da madrugada, o cara tá fazendo piada. Espero que você também esteja contemplando meus vídeos de madrugada, afinal eu gravo de madrugada. Os enlaces de ponto a ponto conectam pares de máquinas ou equipamentos, vamos colocar assim, individuais, ok? Para ir da origem até um destino, uma rede composta de enlaces de ponto a ponto. Repare, enlaces, tá? No plural. Tá? E cada enlace de um ponto a ponto. Peraí. Você está dizendo que na imagem abaixo, ali, aquela linha em vermelho que você pintou ali, eu pintei. Aquilo é um enlace? É o alcance da estação de trabalho até aquele servidor. Tá? E naquela linha azul ali é outro enlace? Sim, é um outro enlace. É o alcance de um servidor ao outro. E aquela lilás ali é outro enlace? E sim, outro enlace. É outro ponto a ponto. É um outro alcance. E naturalmente do servidor ao notebook é um outro enlace. Ah, legal. Isso porque são computadores, tá? Se eu tivesse falando ali de suítes, seria outro cenário, tá? Bom, mas lembrando que eu vou lhes explicar isso à medida que vamos nos aprofundando nas camadas do modelo OSI, porque baseado na camada, na função da camada, nós temos alguns dispositivos e aí nós temos naturalmente alguns escopos, tá, para discutir, ok? Bom, e ali dentro, naturalmente, né, são mensagens curtas que transmitimos, chamamos de pacote, né, em certos contextos, tá? Ok? Então, temos essa ideia de comunicação ponto a ponto, tá? Na comunicação ponto a ponto, é muito acionado um termo chamado unicast, tá? Bom, então vamos lá. Não quer dizer que seja somente aqui, tá? Eu posso ter um cenário, tá? Não ponto a ponto, ou seja, num modo de broadcast, que só há dois elementos, então no alcance, concorda comigo que eu sou um unicast? Já vamos chegar logo no broadcast, você vai entender.
Então, a transmissão ponto a ponto, com exatamente um transmissor e exatamente um receptor, é também chamado nos livros e nos textos de unicast. Quer dizer que é uma comunicação aqui unicast aqui, uma comunicação unicast aqui, uma comunicação unicast aqui, uma comunicação unicast aqui. Por quê? Um transmissor e um receptor. E ponto final no ponto a ponto. Ah, legal, né? Pegou a jogada, a piadinha. É para você pegar a ideia da teoria, tá? Bom, as redes de broadcast têm apenas um canal de comunicação. Tá? E é compartilhado esse único canal por todas as máquinas. Os pacotes enviados por qualquer máquina são recebidos por todas as máquinas. Ah, então isso é um broadcast. Tá? Não há nenhum tipo de seletividade, tá? Eu mando uma informação e todas recebem. Não sei se vocês sabem, mas o wireless de vocês é um tipo de broadcast, tá? Um enlace de broadcast. Tá? E naturalmente existe dentro. Nós vamos explicar para vocês ainda o que. Nossa, pera, por que eu tô falando plural? Se eu tô sozinho nessa madrugada aqui. Eu vou lhe explicar no futuro um tal de protocolo. Tá? E aí nós vamos ver que no protocolo tem um endereço da máquina, da origem da mensagem e o endereço da máquina de destino da mensagem. Então quer dizer que as placas de rede em modo broadcast, elas ignoram mensagens que não são para elas. Tá? Peraí, meu wireless é assim? Já vou explicar a questão de invasão de wireless. Tá? Uma rede sem fio, né, por exemplo, é um exemplo comum de broadcast, tá? Com a comunicação compartilhada por uma região, uma cobertura, né? Cara, vamos lá. Primeiro erro do cara. Vou comprar um access point que vai com tantos miliwatts de potência que vai alcançar o quarteirão inteiro. Você está colocando o quarteirão inteiro dentro do seu broadcast. Ou seja, todas as máquinas do seu quarteirão inteiro estão ouvindo sua comunicação. Ó, lógico, se sua comunicação é criptografada é um outro assunto. Mas que tá. Ó, complicado, hein? Eu digo, você vai comprar um equipamento que alcança o mínimo possível. Se possível, equipamentos com um alcance pequeno e vários no seu imóvel. Tá? Uma sala, um quarto, né? Ou dois, um em cada quarto, tá? E com alcance bem limitado, cara, bem fraquinho. Todos dentro do mesmo nome de rede. Vou simplificar também até isso, tá? Digamos que a rede tem um nome, não tem aquele nomezinho, o mesmo nome, mesma senha, e com canais diferentes. Então você vai andar pela sua casa e você vai naturalmente alcançar o access pointzinho, ou seja, o equipamentinho mais próximo. Isso é automático. O seu próprio dispositivo móvel ele é preparado para isso. Pegou a jogada? Isso é muito importante para a questão de sua segurança, tá? Nada de comprar aquilo que vai alcançar o quarteirão inteiro. Invadir é muito fácil. Poucos minutos a gente já começa a te invadir. Depende do meu propósito. Por exemplo, se eu quero injetar alguma coisa em você, demora um pouco mais, tá? Mas se eu quero só ouvir o que você está transmitindo, aí já é rapidinho, é coisa de minutos. Tem um programa chamado AirCrack-NG. AirCrack-NG. Tá? Você vai precisar de uma placa promíscua. Placa promíscua é aquela placa que não ignora essas mensagens aqui, ó, destinada a uma outra máquina. Então, se eu tenho uma placa promíscua e o meu vizinho aqui está transmitindo dados no wireless, eu estou escutando. Como a minha placa ela é promíscua, promíscua, ela não ignora as cartas. Ou seja, vem para o meu processamento.
Pegou a jogada? Por isso você precisa da placa promíscua. Eu explico muito bem isso lá no meu livro de hacker, que tem na descrição, que é de graça, no capítulo, então, de sniffer de rede, né? Ou seja, aquele capítulo que eu mostro como é que essas coisas acontecem. Inclusive, eu mostro como você escolhe uma placa promíscua, tá? Que é um pouquinho complicadinho, não é tão fácil, não. Lá eu também falo de aircrack NG, sniff de rede, tá? Legal. Então isso é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante, sabe? Pegadinha. Posso fazer enlace de broadcast no cabo metálico? Sim, o Tannibal fala, tá? E ele tá certo. Quando você tem uma topologia do tipo barra, minto, acho que é um desenho assim, uma linha e saindo os computadores. Quando você tem essa topologia, você tem um broadcast ali dentro. As primeiras redes de computadores, elas eram assim. Tá? As redes clássicas lá atrás, elas eram com aquele cabo coaxial. Eram assim. Tá? E então isso pode ser algo que pode ser usado contra você numa prova. Né? E aí? Broadcast, enlace de broadcast, é só no wireless? Só no sem fio? Como você vê todos os livros falando só de sem fio, sem fio, sem fio, você vai lá e assinala que é isso aí, mas não, tá? Pode ser no cabo também, dependendo da topologia da rede, tá? Isso tem que estar bem claro. Os sistemas de broadcast normalmente também oferecem... Acabei de lembrar uma coisa. Existe, né? Tá acontecendo aí uma guerra cibernética, né? E existe uma merda que aconteceu no passado aí, que os chineses conseguiram colocar um satélite atrás de um satélite americano, muito próximo, tá? E eles conseguiam ouvir o que estava sendo direcionado para o satélite. Vou explicar. No caso de satélite, a antena ela não tem uma abertura, no caso militar, não tem uma abertura muito grande. Então, tipo assim, quando chega lá no satélite, é algo de 50 a 100 quilômetros, tá? E que a abertura vai chegar lá em cima de 50 a 100 quilômetros. Assim. Então os caras posicionaram o satélite logo atrás, assim, cara, bem próximo, cara. E para escutar a comunicação do satélite americano. Tem muito hacking e muito ataque em satélites, tá? Inclusive no Odyssey, isso é que é legal. Da mesma forma que a gente manda e o cara faz isso, tem um cara no Odyssey, tá, que eu acompanho ele, deu uma parada porque eu comecei a animar e comecei a querer gastar dinheiro, não posso, que ele faz um hacking de satélite na Terra, né? No caso inverso, depois que ele repete para a Terra, tá? Eu vi aí o satélite aí no slide e acabei comentando esse assunto. Cara, tema bastante legal esse negócio de hackear enlaces de broadcast, tá? Esses broadcasts pelo mundo, tá? Bom, sistemas de broadcast normalmente também oferecem possibilidade de endereçamento de um pacote, né, a todos os destinos, naturalmente, tá? E isso acontece no cabeamento também, tá? Acontece no cabeamento também. Quando um pacote com esse código é transmitido, ele é recebido e processado por todas as máquinas e ela é ignorada. Chamamos isso de comunicação broadcast no enlace broadcast. Comunicação broadcast no enlace broadcast. É possível fazer uma comunicação broadcast no ponto a ponto? Com esses equipamentos aqui, não. Mas se fossem switches, sim. Tá? Eu vou chamar vocês para umas aulas práticas aí. Eu vou gravar uns vídeos práticos para vocês, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui não está no livro do Tannibal assim. Está embolado em capítulos e mais capítulos de texto. Lógico, né? Então a comunicação unicast, veja que eu tenho o azulzinho, quem está enviando, e eu tenho muitas possibilidades, mas o meu unicast ele é focado em apenas um único elemento. Tá? Veja que ali no broadcast não há distinção. Todos recebem, ponto final. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que é feito apenas um envio. A máquina azul, por exemplo,
ela manda, digamos, 1 KB. Esse 1 KB chega em uma máquina. Aqui em azul aqui mandou 1 KB. E esse 1 KB chegou em todas as máquinas. Ok? Pegou a jogada? É que tem gente que faz cagada na hora da programação. Né? Por exemplo, eu vi uma cagada lá do cara que ele queria mandar para várias máquinas, então ele mandava um unicast para cada máquina. Então, digamos aqui, se eu fosse mandar um unicast para cada máquina, eu mandaria o quê? 1 KB vezes 3 KB de saída, o que arrebentaria o upload. Falta de conhecimento de programação, né? Então, se eu quero mudar para 3 máquinas da rede e eu não quero mandar 3 KB, eu quero mandar apenas 1 KB, né? Eu mando então esse 1 KB por modo de multicast. Chega em X número de máquinas e outros X número de máquinas não recebe. Não recebe. Isso é chamado de multicast. E tem ainda o Ncast, que eu mando e sabe lá Deus quem recebeu. Entenderam? É o Ncast, tá? ANY, tá? Cast. Então é o seguinte. Isso aqui é interessante, tá? Para cada modelo desse de comunicação, eu tenho uma programação diferente. O multicast, a última vez que eu fiz isso aí, deu mais de 200 linhas. Tá? O broadcast é coisa de 12, 15 linhas. Né? O unicast também. Então, veja a diferença colossal. Lembrando que o multicast, a rede tem que permitir. Tá? Se você está com o teu Linux, você pode ver isso. Deixa eu ver se eu estou aqui com uma versão legal, tá? Show. IP address. Vamos lá. Essa minha placa aqui, ela recebe broadcast, multicast, unicast. Ok? Bem como dados que eu preciso. Repare que essa minha placa aqui, ela é habilitada para multicast. Se o meu equipamento, meu wireless, não, que é cabeamento. Se o meu switch, né, ele permitir, não sei se vocês repararam, eu não uso wireless. Se o meu switch ali permitir multicast, então eu consigo fazer multicast nessa rede, senão não. E mesmo assim, o multicast, o primeiro passo da comunicação do multicast, quando você programa ele, você faz via programação, é você registrar as máquinas no canal multicast. E depois escrever no canal multicast. Cara, é daorinha, cara, é daorinha. Vou pegar um dia e vou gravar uns vídeos de programação para vocês, tá? Ou eu coloco lá no hacker, no mundo hacker, mas eu acho que encaixa mais aqui, tá? Lógico, se eu for fazer esse negócio, nós vamos fazer em C++, porra! Porque Java, C Sharp, é coisa... Python é coisa de fresco, mano. Aqui a gente programa em C++. As redes, elas são divididas assim por tamanhos, tá? Sim, classificadas, desculpa. Eu não gosto muito disso. Tá? Não gosto muito disso. Tá? Já vou explicar para vocês. Bom, vamos lá. Vamos ver a nomenclatura aqui dada pelo Tenable, baseada em tamanho, cara. E tamanho não é documento, se é que vocês me entenderam. Eu tenho ali uma rede muito pequena que está aqui na minha mesa, que provavelmente é uma câmera, teclado, um Bluetoothzinho. Okay? Isso aqui é uma PAN. É uma PAN, tá? Que é uma rede, uma rede que é uma área pessoal ali minha, ok? Não passa de 1 metro. Bluetooth vai uns 10 metros, tá? Aí já cagou tudo, entendeu? Já cagou tudo. Você tem uma LAN, um cômodo, um prédio, um campus, 1 quilômetro, 10 metros, tudo bem. Tá? Aí o cara vai lá e me compra um wireless fudidão, um access point com 1 watt de potência, que é o máximo que pode vender, né? E ele alcança ele alcança 8 quilômetros no bairro dele. Ele coloca uma antena em cima da casa dele, alcança 8 quilômetros. Aí já cagou. Ah, não.
Ah, cagou a LAN. E o tamanho, né, do documento, cara. Se eu tenho uma cidade ali, eu tenho uma rede metropolitana, né? E se eu tenho uma rede de longa distância, um país e tal, uma rede de longa distância, uma WAN, tá? E a internet, que é uma conexão de todas essas WANs, né? Bom, vamos lá, que coisa interessante, né? Por que eu não gosto muito disso? Geralmente na PAN a gente encontra o quê? Um teclado, uma comunicação Bluetooth, entendeu? Uma redezinha ali LoRa, né? Nós encontramos um mousezinho sem fio, Bluetoothzinho, wirelesszinho muito próximo ali. Isso é o que nós encontramos numa PAN. O que é que nós encontramos numa LAN? Dispositivos and devices, tá? Routers, switches e modems, tá? É o que nós encontramos numa LAN. O que nós encontramos numa MAN e numa WAN? Numa MAN e numa WAN, tá? Na MAN e na WAN nós encontramos routers, servidores de comutação e modems. É o que nós encontramos, só esses três tipos de dispositivos na MAN e na WAN. Aí você vira para mim, pô, então como é que você distingue uma MAN de uma WAN? Eu vou te explicar. A MAN, ela atende pessoas comuns, residências, casas. Já uma WAN atende ou a MAN ou grandes corporações, grandes empresas. Por exemplo, a Google não é atendida por uma MAN. A Google é atendida por uma WAN direto. Ok? Então veja que, na verdade, tecnicamente falando, uma WAN e uma MAN, em forma de equipamentos, ela não é diferente. Ela é diferente nos contratos com os clientes. O que aí seria muito difícil distinguir em uma prova, né? Ministrar uma prova com relação a isso. Tá? Veja que por equipamento na rede é muito mais fácil localizar, saber do que eu estou falando. Muito melhor do que distância. Tá entendendo? Geralmente, as redes metropolitanas elas são chamadas de AS, Unidades Autônomas de Serviço. Está no contrato delas. A internet, que é uma comunicação de tudo isso. Tá ok? Então, as redes pessoais, personal, área network, permite então que dispositivos se comuniquem com alcance ali de 1 metro, uma mesa de distância, né? E sem fio. Então, por um RF, uma radiofrequência muito curto, alguns até proprietários, né? O que se tornou um grande problema, né? E aí resolvemos alguns problemas desses com o tal do Bluetooth, né? Hoje em dia você compra um teclado wireless, a primeira coisa que você pergunta é, ele é Bluetooth? Porque você compra um notebook, tem Bluetooth, então você compra um teclado, um mouse, Bluetooth, tá tudo funcionando aqui numa PAN, certo? Essa rede pessoal, tá? Geralmente é isso aqui. E nesse tipo de organização eu tenho uma comunicação mestre-escravo, tá? Bluetooth usa isso. Uma hierarquia mestre-escravo, ok? Então eu tenho um computador mestre, o mouse escravo, um impressor escravo e o keyboard escravo ali, tá? Redes locais ou LANs, tá? A LAN ali nós encontramos dispositivos finais de usuário, né? O end device, né? Um VoIP, um celular, uma impressora, um computador, um notebook, um servidor. O servidor também é considerado como end device. Como eu sei definir o que é um end device? Um end device produz ou consome dados para o usuário. Por exemplo, seu computador consome dados para o usuário da rede mundial, não é isso? E, naturalmente, do outro lado da rede mundial, eu tenho o que? O servidor, que produz dados para os usuários. Por isso que o servidor ele é considerado um end device, tá? Pegou a jogada, né? Facinho, tá? Uma LAN, então, é uma rede particular, né? Opera dentro de um único prédio. Ela geralmente tem um único escopo. Quando é muito grande, quebramos essa LAN, essa LAN,
em outras sub-redes, né? Quando fica muito grande, já vou explicar esse assunto. As LANs são muito usadas para conectar computadores, aparelhos do usuário, né? Compartilhar recursos, ou seja, prover dados para os usuários, né? E troca informação, tá? Legal? E as LANs são restritas em tamanho, porque elas estão ali para atender o quê? Os dispositivos do usuário, e é natural que o usuário, por uma questão de segurança, não vai deixá-la tão ampla, tão aberta, tão grande, né? Por isso que elas tendem a ser realmente pequenas, né? Bom, o que significa então que o tempo de transmissão, por ser uma rede pequena, ela é muito conhecida já. E, naturalmente, é um, um conhecimento de antecedência nós sabemos, né? Por exemplo, quando o seu wireless começa a ficar ruim, você desliga o aparelhinho do operador e liga, não é isso? Esquentou, né? Por isso que você precisa comprar equipamentos profissionais, né, para fazer esse serviço aí. Bom, conhecer esses limites ajuda na tarefa de projetar protocolos, pensar nos protocolos. No caso de uma empresa, ela pensa nos protocolos. No caso do cara doméstico, no cara não pensa no protocolo. Ele usa o que tem porque ele não tem capacidade de pensar nisso. Tá? Por exemplo, você tem um Xbox aí, você tem um PlayStation, é como se o nome de videogame. Então, cara, essas pragas, tá? Elas liberam na rede um protocolo chamado UPnP. Você sabia disso? Não, né? Você não projetou sua rede, você nem pensa em projetar sua rede doméstica. O quão é perigoso um protocolo UPnP na sua rede? Um protocolo UPnP na sua rede abre portas no seu router sem precisar de ser administrador do router. Ou seja, ele abre as portas do mundo exterior para dentro da sua rede. É? Legal, né? Seu router permite o PNP? Você não tem acesso, a operadora não te dá acesso, né? Cara, cara, as redes domésticas aí, cara, é quase tudo invadível, tá? Viu? Conhecer esses limites ajuda então a projetar esses protocolos. A empresa pensa tudo nisso. A empresa cerca, a empresa fecha, cria regras e tudo mais. Lembrando que eu lhes ensino a fazer isso no livro de Linux, que é de graça, que está aí, lá pro capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá lá para frente, tá ok? Bom, mas você não pode ler o livro de Linux, capítulo 14 para frente, se você não sabe de rede de computadores. Você tem que estudar rede de computador teórico para entender o capítulo 14 para frente. Ok? Bom, e essas LANs, geralmente, elas variam ali em torno de 100 megabits por segundo, é bits, né? Não é bytes, é bits, o B menor, até 1 gigabit por segundo. Tá ok? Tem baixo atraso, né? E naturalmente poucos erros. Cara, eu não uso muito wireless aqui não, cara. O wireless ele fica num ponto da minha rede e eu tenho uma rede cabeada e tem regras que do wireless não chegam na minha rede cabeada. Então o cara não consegue me invadir. Ah, mas seu celular também não consegue acessar seu computador. E quem disse que eu quero acessar meu computador com celular? Eu não sou doido. Ok? Eu não sou doido. Eu não uso isso aqui como segundo fator de autenticação. Quanto mais eu vou deixar isso aqui chegar até meu computador. Tem níveis, entendeu? De routers ali do operador até a mim, tá? A minha conexão é de 1 gigabit na operadora também, tá? É fibra, direto. Tudo isso por quê? Ministrar a aula para vocês, seus Zé Ruelas. Né? As LANs mais recentes podem operar até 10 gigabits por segundo, tá? Tem equipamentos de fibra aí poderosos, tá? E eu mesmo, quando eu fizer meu próximo andar da minha casa, tá? O data center aqui é improvisado. Quando eu fizer o próximo andar da minha casa, cara, eu vou fazer um data center blindado, cara.
Blindado. O cara pode chegar lá com britadeira profissa. Os pedreiros tudo ficaram doidos comigo, cara. Quando eu fiz a fundação da minha casa, e eu mesmo fiz aqui, eu meti, cara, 6 pilares internos, assim, bem forte, entendeu? Porque os caras acham que eu vou construir uma casinha lá em cima. Lá em cima eu vou fazer uma parede de concreto. Laje embaixo, parede de concreto e o teto de concreto. Tá? Porta de aço, chapa de aço, vidro temperado, aço, vidro temperado e aço, e vidro temperado e aço. O cara não esmerilhar, não quebrar, os caras vão se matar naquela porta, cara. E a porta eletrônica por segredo. Vai ser muito louco o bunker que eu vou fazer lá em cima. E lá eu vou, na hora que eu fizer tudo isso, meus servidores lá dentro vão estar tudo na placa de fibra ótica, tudo em 10 gigabits por segundo. Tá? Eu manipulo muitos dados assim, tá? Pra isso. Eu fico imaginando os caras, mano, tentando abrir, vai ser muito divertido. Não vai dar pra abrir, cara, não tem como abrir. Vou fazer algum esquema, cara, tipo um circuito que se eu quebrar, não consegue mais entrar. E eu tenho que dar um jeito de quebrar o circuito antes de me mandarem abrir, entendeu? Não abre mais, cara. Vai ter que abrir isso, arrombar isso aí. Com os discos criptografados e todo o sistema com algum mecanismo de detectar que está acontecendo uma intrusão e desligar tudo, bom, acabou. O ruim é quando a perícia pega o teu computador com ele ligado, cara. Se a perícia pegar teu computador ligado, você se fudeu. Essa é a verdade. A topologia das redes locais, né, com fio é embutida, né, e de enlace, em vários enlaces ponto a ponto, tá? Esse padrão que nós usamos popularmente nas LANs é chamado de Ethernet. E ele foi ratificado ele foi ratificado pela I3Z, tá? O mas eu prefiro falar I3Z, com o padrão 802.3, né? Do ano de 1980, fevereiro, por isso que é o 2 e por isso 80. Tá? A internet é o amplamente utilizado nas LANs, tá? Esse cabinho azul aí roda muito bem a internet. Cabos coaxial também roda muito bem a internet. Tá? E, naturalmente, é uma rede para pouca comutação. Tá? Ou seja, se você tem um departamento se comunicando com outro departamento, Ethernet não é um bom protocolo, tá? Você vai ter que adaptar algum protocolo de rede, criar uma espinha dorsal de telecomunicação na sua empresa, ligar os departamentos nessa espinha dorsal de telecomunicação. Ou seja, você vai ter que utilizar protocolos de multiusuários em tronco, cara. Ou seja, se você tem uma faculdade, uma empresa grande, e você tem um cabo ou vários cabos passando uma grande quantidade de usuários, péssimo protocolo. Só para você ter uma ideia, o protocolo Ethernet ele trabalha com quadros muito grandes. Nós vamos ver isso no capítulo 4 do livro do Tannibal. Tá? Então, cara. Ou seja, a rede, outra coisa que você pode usar para distinguir uma LAN de uma WAN, por exemplo, a LAN da WAN, é que jamais um Ethernet seria usado numa WAN. A não ser se o cara for empresa muito bunda. Ok? Mas eu duvido, cara. Eu duvido, porque lá só tem cara bom. Okay? O cara montar uma WAN, cara, é só cara com certificação, cara. Tá? Mas sei lá, cara, sabe que tem retardado pra todo lado nesse planeta, né, cara? Porra, você anda, você tropeça em retardado, é foda, cara. Bom, então ali em A eu tenho um access point. A grande vantagem do access point é que você não tem que quebrar a parede, né? No meu caso aqui, eu já construí a casa, como eu mesmo fiz minha própria casa, eu já construí minha casa para passar os cabos de rede. Okay? Mas eu chamei um pedreiro para me ajudar a montar a laje, porque eu nunca tinha montado uma laje na minha vida. E uma laje é uma coisa séria. Então você contrata um pedreiro para te ajudar. Eu vim aqui fazer junto com o pedreiro.
E aí quando eu comecei a passar conduíte, pra que isso? Pra que aquele conduíte? Pra que esse tanto de conduíte? Cara, passa cabo de fibra, né? Você não pode passar cabo de fibra junto com um cabo comum. Passar cabo de rede, passar cabo de TV, passar cabo de energia, passar cabo de energia vindo de painel solar. Imagina o tanto de conduíte que eu usei, ok? Talvez sobrou tanto concreto assim da minha laje que eu bati, dos conduítes que eu usei. Sobrou até concreto. Por isso que sobrou aquele metro de concreto. Mas é verdade, cara. Mas aí acontece, as casas são mal projetadas, e o que o cara tem que fazer? Meter um access point. E porcamente, porque só tem um ponto da casa que desce o cabo. E aí ele tem que pôr um access point que atende a casa inteira, que aí atende a rua. O cara chega com fusquinha lá, fumê, fusquinha é melhor, encosta lá na frente da sua casa, abre um notebook e invade você. Não sei se você sabe, mas foi ameaçado de morte 2 vezes. Uma vez foram até a minha casa. Um dia de domingo eu estava saindo para buscar Coca-Cola, e eu subindo a rua, tá? Eu tinha esse um wireless bem colado com a parede da rua, assim, porque minha casa ela não era uma tripa para dentro do quarteirão. Ela era uma tripa na rua, assim, entendeu? Não tinha como não ter a minha rede exposta ali. E aí, rapaz, eu vi um cara com todo isso filmado e uma claridade lá dentro, sabe? Achei estranho. Ah, rapaz, ó, deu uma olhadinha. O cara ficou me olhando. O cara com o notebook ali em frente à minha casa. Ah, fui lá e desliguei tudo, ok? Então, cara, imagina, agora não, agora eu construí uma casa que ela é tripa pra dentro assim, e eu pus a casa lá no final do muro do terreno e plantei um pé gigantesco aqui na frente aqui também para reduzir um pouco, e o wireless em cada cômodo vai ser colocado, ok? Eu coloquei só na cozinha para entender ali, quarto e sala. Então veja que você tem que pensar muito bem na topologia, na infraestrutura, quando você for montar as coisas, para você ter segurança, não é? Para você ter bem-estar, tá ok? Saber que você tá bem, cara. Você já imaginou o que um hacker pode fazer com você? Por exemplo, e se ele entrar no seu computador, ele não quer roubar seu cartão de crédito, mas se ele colocar pornografia infantil no seu computador e te denunciar? Você já pensou nisso? O que vai acontecer com sua vida? Hum? Você já pensou? Você acha que isso não é possível? Fizeram isso com um cara aí, um youtuber aí, ok? Conhecidão, ok? Se deu mal, tá? Mas conseguiram provar que não foi ele. Olha que sinistro, hein? Preste mais atenção no seu Wi-Fi. Então existe um padrão, né, de LANs, né, sem fio, que é o 802.11. E tem várias variações. Várias variações. Eu tô brincando hoje com as palavras, né? Por exemplo, o A, tá? 54 megabits por segundo e tem ali um padrão de comunicação OFDM. Lembrando que nós vamos falar isso no capítulo 4. Cara, no capítulo 4 eu vou entrar em cada um dessas características aí, desses dispositivos sem fio, tá? Repare que, lembrando que não é porque é 5 GHz que ele vai mais longe, tá? Tem esse detalhe também, que eu falo lá no capítulo 4, tá? Então tem vários padrões ali, esses padrões, nem todo equipamento é compatível com todos esses padrões, tá? Tem esse detalhe também. Tá? A, B, G, N, A, C e AX, tá? AX. Eu já tentei procurar esse cara para comprar aqui no Brasil, mas o AC de 2014 tá na faixa de R$ 900, tá? Um bonzinho, tá? Que é o Mu Mimo, beleza? Bom, cara, olha, ele chega a 3.6 gigabits por segundo, cara. Mas eu garanto que se eu achar um desse para comprar aqui no Brasil por um preço atraente, ele vai ser daqueles que alcança meio quarteirão. Não sei se eu vou querer. Também é possível dividir a LAN física. Cara, é muito comum a gente dividir a LAN, cara.
Por um motivo muito simples, por segurança, cara, tá? Seja por organizar o layout, tá, da organização, seja por segurança, tá? Seja por segregar usuários. Por exemplo, por que eu estaria na mesma rede que estagiários? Quem é esse estagiário? Eu trabalho nessa empresa há 12 anos. Um cara chega aqui, entra na mesma rede que eu, alguém sabe o que esse cara faz? Esse cara é um hacker? Alguém viu se esse cara é um hacker? Ah, não, o cara que contratou deu uma olhada mais ou menos no que o cara quis entregar e tá aqui dentro da empresa, cara. E aí? Hum? Cara, tem muita espionagem industrial, cara. Então, segregar usuários é interessante, segregar alunos de professores é interessante. Tá? Questão de segurança, wireless segregado dos meus computadores para eu não ser invadido. Tá? Então, veja que eu penso na minha LAN, eu penso na minha LAN todo momento, tá? Nessa questão de organização para estar mais, como posso assim, mais tranquilo, vamos dizer assim, tá? E reduzir o ruído, eu coloquei bem simples assim. Existe uma conversa de fundo na rede de computadores. Se a rede for muito grande, essa conversa é muito grande e começa a atrapalhar. Então, quando esse broadcast fica muito grande, a gente quebra ele em duas sub-redes, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar lá no capítulo 5 com vocês. Legal. As redes metropolitanas, então, as MANs, elas abrangem geralmente uma cidade, ou às vezes. Nem isso, cara. Porque pega São Paulo, né? São Paulo ali eu tenho muitas MANs ali dentro, ali, né? E a mais comum, a visualização mais comum são as operadoras de TV a cabo, mas as de dados também são interessantes, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Eu tenho a internet, que é oferecida pela WAN, tá? Então eu tenho um link ISP da WAN que vai até a MAN, e a MAN ela distribui para pessoas comuns como nós, tá ok? Para empresinhas muito pequenininhas, um comérciozinho da esquina, tá? Empresa decente, não grande, média, ou uma empresa que quer ser decente, okay? Que tem bala na agulha, contrata o serviço ISP direto. Tá? É caro, caro pra caramba, tá? Às vezes o cara na roça, ele não tem uma empresa MAN que atende ele. Então ele acaba sendo obrigado a contratar um Star One, por exemplo, tá? Que custa caro pra caramba. E a Star One liga ele direto com um subserviço da mesma empresa que presta o serviço da One. Entenderam? Ele não está direto dentro da One, ele está dentro de um subserviço dentro da mesma empresa que presta a One, o serviço de One aqui no Brasil. Ok? Ali eu tenho as MANs e as MANs interligam as várias LANs pelo mundo, tá? Aquela bolinha azul com aquelas setinhas assim, aquilo se chama router. Router. A gente vai ver. Vou falar sobre routers daqui a pouquinho, tá? Bom, as redes metropolitanas sem fio, né? Tem as redes metropolitanas sem fio, cara. Você vai aí, tem assim, Vivo. Cara, não é a Vivo clássica, tá? 4G, 3G. Não, wireless mesmo. Protocolo 802. Ok? Então, você tem esses serviços, né, de atendimento ao cliente, né? Nas grandes cidades, geralmente, tá? E o que mais se destaca é um cara chamado WiMAX. O WiMAX pode chegar aí a 16 quilômetros, cara, de alcance, cara. Tá? Padrão 802.16, tá? Ah, esses números são cobrados em prova? Com certeza. Concurso público? Com certeza. Na prova do senhor? Com certeza. Ok? Normalmente. Re... Eu fiz concurso público para ser professor de rede. Você adivinha aqui que caiu? É batata, vai cair esses números. No meu caso, a minha prova de rede caiu esses números aqui, ó. A, B, G, N. Uma rede de longa distância, uma WAN, tá? Abrange aí uma grande área geográfica, tá? Grande área geográfica, tá? E um país, um continente, né?
Na maioria das WANs, as sub-redes consistem em dois componentes distintos, que é transmissão e a comutação. Tá? A comutação que é feita por grandes computadores ou routers, tá? E também chamamos de servidores de computação ou routers também. E também nós temos também os modems, tá? O cara não colocou o modem aqui, o Taliban não colocou o modem aqui, ele coloca mais para frente. O modem é um elemento básico para ligar um cliente a uma rede, a uma outra rede, tá? Se você tem um modem aí na sua casa, tá? Aquela caixinha é um modem. Tá? Bom, as linhas de transmissão então transportam bits entre essas máquinas, enquanto os elementos intermediários ali fazem com que eles criam rotas, eles manipulam as mensagens, eles destroem mensagens, entre outras coisas, tá? Quando os dados chegam numa interface de entrada de um desses equipamentos, o elemento então ele escolhe, naturalmente, um caminho de saída. Lógico, o Tenable não colocou ainda, mas ele pode também fazer descarte, entre outras coisas, tá? Bom, esses computadores de comutação recebem diversos nomes, né? Hoje muito conhecido como router. Tá? Router. Eu posso ter um router na minha empresa? Pode, você tem um router na sua casa. Tá? O router ele é um elemento que encontramos também dentro das LANs. Tá? Agora, o que nós não encontramos na WAN? Um dispositivo final de usuário. É a Austrália, cara. Então repare que ele tem uns routers ligados com linhas de transmissão. Né? E eu posso ter ali, né, entre duas cidades ali, mais de uma rota. Isso é normal, tá? Isso é normal. Nem sempre a rota mais curta nas redes de computadores é aquela que parece ser a melhor, tá? Por exemplo, digamos que entre essa cidade e essa, parece que essa aqui é a melhor rota, né? Porque a outra vem para cá, para cá. Mas e se aqui for um cabo de péssima qualidade e aqui for fibra? Já pensou? Já pensaram nisso? Se bem que não tem cabo coaxial dessa que alcança isso. Cabo coaxial 10 quilômetros, 5 quilômetros, tá? Fibra ótica 200 quilômetros, tá? 300 quilômetros, tá? Beleza? Lógico, sem repetidores, lógico. Poderia ter repetidores no meio do caminho. Bom, e aí eu tenho uma interligação dessas redes todas com I minúsculo. Então, essa interligação entre essas prestadoras de serviços WAN, tá? Às vezes até MAN, com I minúsculo, tá? São chamados de interredes. A conexão é chamada de interredes. Então vamos aqui na imagem. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma interrede. Isso aqui é uma interrede. Interrede com I minúsculo, tá? Ok? Ou internet, tá? Você pode chamar de internet também, com I minúsculo. Essa conexão é internet, tá? Com I minúsculo. Tá? Bem claro para vocês, tá? E aí, naturalmente, essas interredes conectam redes distintas. Um conjunto de redes interconectadas, então, forma uma rede interligada, uma internet minúscula. Esses termos serão usados, né, no sentido genérico nesse material. Internet mundial, aí é a rede mundial. Então, quando eu falo na rede mundial, tudo interligado, tudo, o I maiúsculo. Mas quando eu falo nessas ligações aqui, internet com I minúsculo, essa é a diferença, ok? Essa é a diferença do I maiúsculo e I minúsculo. E essa internet com I maiúsculo, ou seja, essa grande rede mundial, ela fornece os serviços para consumidores domésticos, empresas, lógico. Cargo doméstico tem que ter uma bala na agulha grande ali, tá? Empresas e até mesmo humans por meio de serviços ISP, tá? Geralmente, as WANs se ligam com as MANs e as MANs se ligam com os clientes menores. Algumas empresas grandes se conectam diretamente com a WAN desde que tenham um plano muito bom.
Ai, caramba, é que é software de rede, rapaz. Software de rede. Na próxima aula, então, nós vamos partir aqui para explicar a questão de softwares no contexto de redes de computadores, tá? Lembrando que nós vamos ter prática de programação de software, sim, com certeza, mas isso no futuro. Não existe prática sem teoria. Prática sem teoria se chama tentativa, erro e merda. Ok? Até mais. Tchau.